Então, com essa parte encerramos então a parte de funções do contrato. A gente viu que a função social é uma das funções mais importantes com relação aos contratos. E agora a gente vai ver um pouquinho sobre os princípios do contrato. O que são princípios? Princípios são elementos que não podem faltar nos contratos, de hipótese alguma, porque eles estão também correlatos aos princípios do direito civil, aos princípios do direito da sociedade. O primeiro desses princípios é o princípio da autonomia da vontade. E é aqui que eu falo para vocês que essa autonomia da vontade, ela se contradiz com a função social do contrato. Por quê? Porque aqui eu digo que eu tenho autonomia para contratar nas cláusulas que eu quiser colocar. Porém, essas cláusulas que eu quiser colocar não podem prejudicar o restante da sociedade. Então, eu tenho autonomia desde que a autonomia não fira os direitos de toda a sociedade. Então, o que significa ter autonomia de vontade? Significa que eu tenho liberdade de contratar ou não. Se eu quero vender o meu carro, a pessoa que vai comprar pode querer ou não acertar com as minhas condições de venda. Se ele não quiser, eu não preciso necessariamente fechar contrato com ele. Eu posso fechar contrato com uma outra pessoa que consinta nas cláusulas que eu coloquei no contrato. E a outra pessoa não é obrigada a comprar o meu carro só porque é meu amigo. Ela tem a liberdade de comprar ou não. Eu tenho a liberdade de vender ou não. Isso é liberdade de contratar ou não. Com quem e o que contratar. Acabamos de dizer isso. Não é só porque ele é meu amigo que ele tem que fechar contrato comigo, né? E não é porque ele é meu amigo que eu tenho que vender o meu carro para ele. Então, a gente tem essa liberdade de o que eu quero vender, como eu quero vender, para quem eu quero vender, e você tem a liberdade também de contratar ou não, seja venda, seja qualquer outro tipo de contrato que você for estabelecer com outras pessoas. Eu tenho a liberdade de estabelecer as cláusulas contratuais, volto a frisar, desde que elas não firam o princípio lá da função social do contrato. Eu tenho a liberdade de estabelecer, eu coloco as cláusulas que eu quero, desde que essas cláusulas não sejam abusivas, né? E eu tenho o direito de cobrar ou não judicialmente os direitos com relação a esse contrato. Se o meu amigo comprou o carro, fechamos o contrato, seja ele assinado no papel ou verbal, e ele não cumpre com o que ele prometeu, eu posso decidir. Eu vou na justiça para cobrar os meus direitos? Eu posso decidir que eu não quero ir, posso decidir que eu vou negociar com ele uma outra forma de pagar. Mas eu tenho o direito de cobrar judicialmente. Eu não preciso, mas eu tenho direito. Depende da minha liberdade, depende da minha vontade, né? Um outro princípio dos contratos é a supremacia da ordem pública, os interesses coletivos. De novo, função social do contrato, supremacia da ordem pública. Os interesses meus não podem ser superiores e não podem passar por cima dos interesses coletivos. Outro princípio chama consensualismo. O que é isso, né? A partir do momento que eu entro em consenso com quem eu estou fechando o contrato, esse contrato é válido. Já frisei isso muito também lá na apostila. Não precisa ser formal. O contrato, para ser válido e para existir, ele não precisa necessariamente estar escrito. A partir do momento em que nós entramos no consenso, esse contrato é válido, está valendo. A partir do momento que nós apertamos a mão, né? Antigamente se usava muito a questão, né, do fio do bigode, do fio de cabelo, do aperto de mão. Então, a partir do momento que a gente aperta as mãos e dizemos que vamos cumprir aquilo, eu posso cobrar, inclusive judicialmente, o cumprimento desse contrato, mesmo que não haja um papel assinado. O princípio da relatividade. O princípio da relatividade significa que o contrato que eu fecho com você ou com qualquer outra pessoa e que você fecha comigo não envolve outras
outras pessoas. Não envolve terceiros, outras pessoas não são envolvidas no negócio que eu fecho contigo, salvo duas exceções que o Código Civil apresenta, que são os herdeiros universais. Eles são obrigados a cumprir todas as cláusulas de contrato de dívidas com a herança recebida. Então, se ele recebe por herança, digamos, o pai morre e o pai tinha uma dívida com o banco, supondo, né? E ele deixou para o filho uma herança de 100 mil reais e ele tinha uma dívida de 50 mil reais no banco. O herdeiro precisa pegar 50 mil reais do seu dinheiro, da sua herança, mas só da sua herança. Ele só responde pela dívida com a herança e pagar o banco que o pai devia antes de morrer. Então, aí o terceiro é envolvido por força do próprio Código Civil. Ou então, quando eu coloco terceiros envolvidos, como é o caso de quando você precisa de fiador. Fiador é um terceiro envolvido no seu contrato. E está no seu contrato que, se você não paga, o fiador paga no seu lugar. Então, nesses casos que estão previstos no Código Civil, é que existe a possibilidade do envolvimento de terceiros. Fora isso, não há. Obrigatoriedade. O que é o princípio da obrigatoriedade? Uma vez estabelecido, ele deve ser cumprido. A gente já falou isso também, né? Uma vez que nós entramos no acordo formal, assinado no papel, ou na fala, ou no fio do bigode, ou no aperto de mão, ele deve ser cumprido. E o princípio da boa-fé. O que significa o princípio da boa-fé? Significa que eu não vou fechar um acordo com você para lesar você nos seus direitos, né? Ou enganá-lo. Quando eu fecho um acordo, eu já fecho com a intenção de prejudicar você. Eu não vou vender o meu carro para você sabendo que daqui uma semana ele vai fundir o motor e você vai ter que arcar com os custos do conserto desse motor. Isso não é o princípio da boa-fé, é exatamente o contrário do princípio da boa-fé. Quando eu falo em boa-fé, eu estou garantindo para você que todas as cláusulas daquele contrato estão dentro da lealdade, da confiança, da lisura, da sinceridade entre mim e ele, entre ele e eu. Certo? A partir daí, nós vamos passar a entender quais são as cláusulas que tornam um contrato válido, que são os requisitos de validade. Esses requisitos de validade, eles são implícitos, eles já estão nos contratos e estão principalmente dentro do Código Civil. Mas a gente precisa entender eles um pouquinho melhor. Os requisitos de validade, eles têm três formas, são subjetivos, são objetivos e são formais. Os conceitos, os requisitos de validade subjetivos. O que são requisitos? Vamos entender melhor esse negócio de requisito de validade. O contrato só vai ser válido e eu só vou poder cobrar esse contrato judicialmente se esses requisitos estiverem no contrato. Mas na hora que a gente vai fechar o contrato, necessariamente a gente não pensa nisso, né? Necessariamente a gente não pensa que precisa ter determinadas cláusulas dentro de um contrato para que, se acontece algum problema com ele, eu tenha direito de requerer os meus direitos de forma judicial. Então, um dos requisitos subjetivos é a pluralidade das partes. Por que subjetivo? Porque é uma coisa que não está escrita, não é uma coisa prática. Mas se não houver, não vai acontecer o contrato. Por exemplo, a gente já falou isso também, eu não fecho contrato comigo mesmo. Eu preciso de mais que uma pessoa. Isso é pluralidade das partes. É mais que uma pessoa para poder fechar contrato. Capacidade das partes. O que significa capacidade das partes? Significa que o acordo fechado tem que estar na capacidade de quem vai oferecer. Eu não posso vender um automóvel se eu não tenho um automóvel. Eu li um exemplo muito bem colocado, eu não posso vender algo que eu não tenha condições de entregar, né? E
A pessoa não pode fechar um contrato comigo dizendo que vai pagar 150 mil reais num veículo que eu tenho, se ele não tem 150 mil reais para me pagar. Então, é preciso que as partes tenham capacidade de cumprir esse acordo. Isso não está escrito em lugar nenhum, mas subjetivamente entende-se que se ele fechou o contrato comigo sabendo que ele não tinha dinheiro para me pagar, eu posso tornar o contrato inválido, ou seja, eu não entrego o veículo para ele porque ele não tinha capacidade de me pagar. E o consentimento das partes, a gente também já viu isso, a gente só pode fechar acordo se as duas partes envolvidas ou a maior ou todas as partes envolvidas estejam consentindo nas cláusulas e no objeto do contrato. Requisitos de validade objetivo. Possibilidade. Significa que, para ser válido, um contrato precisa ser possível de se realizar. Um bom exemplo que eu vi a respeito disso também é: eu não posso vender um lote na Lua, né? Eu não posso vender para você um terreno no céu. Algumas pessoas, brincando aqui um pouquinho, né? Algumas pessoas até vendem terrenos, lotes e casas do céu, mas não é uma coisa que você precise pagar por ela, né? Por quê? Porque não é possível, precisa estar dentro da possibilidade, né? Outro requisito, determinação. Quando eu vou escrever um contrato, as cláusulas, o objeto desse contrato precisa estar totalmente descrito. Um bom exemplo que eu usei para vocês é: eu não posso vender, colocar lá, objeto do contrato, um automóvel. Isso faz com que o meu contrato fique nulo. Eu tenho que colocar que eu estou negociando com o meu amigo um automóvel da marca Fiat Uno do ano de 2011, com essas características, com ar-condicionado, com direção, entende? Eu preciso determinar exatamente o que é que eu estou entregando nesse meu contrato. Eu preciso que o objeto esteja muito claro, porque senão fica vago. Automóvel, mas que automóvel? Vale o que você está... Então, posso tornar o contrato inválido se esse objeto não estiver claro, não estiver determinado. E outra coisa que é um requisito para que é passível de você poder anular o contrato é com respeito à economicidade. Precisa ter um valor estabelecido. Um valor estabelecido para fechar o contrato. Eu vou vender por esse valor, eu vou contratar por esse valor. Tem que estar bastante claro esses 3 pontos dentro do contrato. Se um desses pontos não estiver claro dentro do contrato, o contrato não tiver sido redigido, não tiver sido firmado de acordo com esses requisitos, eu posso entrar na justiça e pedir anulação do contrato, porque são requisitos para tornar um contrato válido. E por último, a gente vai ver os requisitos formais. O que são os requisitos formais? Eles dizem respeito à forma como você vai fechar esse contrato. Ou seja, ele vai ser verbal, ele vai ser escrito, ele vai ter testemunha, ele não vai. A forma como você vai fechar o contrato. E aí a gente tem quase pronto os conteúdos a respeito do contrato. A única coisa que a gente precisa saber ainda sobre os contratos é como é que os contratos acabam, qual é a forma de extinção desses contratos. Uma das formas de eu acabar com o contrato são o que a gente chama de vias normais. O que significa vias normais? Você paga o veículo para mim, eu entrego o veículo para você, o contrato está extinto. Aí a gente vai, fecha o contrato, está tudo terminado, está tudo ok. Eu vou no banco, pago o que eu devo e pego uma carta de anuência e tiro o meu carro da alienação. Então, vias normais. Acabou o objeto, as cláusulas foram cumpridas, o pagamento foi realizado, está tudo certo, tudo ok, vias normais. Fatos anteriores à formação do contrato. Por que eles são fatos anteriores à formação do contrato? Porque apesar da gente ter escrito o contrato, fechado o contrato, formalizado esse contrato, a gente não prestou atenção em algumas cláusulas que poderiam afetar esse contrato na hora da gente fazer. Por isso é que eles são considerados fatos anteriores. Não significa que o contrato não foi fechado, ele foi fechado, só que algumas coisas
que a gente não prestou atenção, falhas na hora de escrever, fazem com que esse contrato possa ser extinto. Por exemplo, nulidade. O que é nulidade? Nulidade significa que eu coloquei dentro do meu contrato algo que contraria o Código Civil. O Código Civil diz que eu não posso fechar contrato com menor de 18 anos. E a pessoa com quem eu fiz o contrato é menor de 18 anos, então anulei o contrato. E isso ocorreu antes, né? Porque eu já sabia que ele tinha 18 anos, mas eu não me lembrei que o Código Civil não permite que eu feche contrato com menor de 16, com menor de 18, não é? Cláusula resolutiva. Essas cláusulas resolutivas, ela fala a respeito de vícios mesmo, né? Uma das partes resolve que não quer mais cumprir o contrato, e aí ela não vai, ou ela deixa de pagar, ou a pessoa pagou e o outro deixa de entregar. Então, cláusula resolutiva por vontade própria. Direito de arrependimento. O que significa direito de arrependimento? Direito de arrependimento está muito em voga hoje com os produtos que eu compro pela internet. Esses eu tenho mesmo garantido pelo Código do Consumidor que eu posso, se eu não gostei do produto que eu comprei, independentemente do que foi combinado, eu tenho o direito de, no prazo de 7 dias, de devolver esse equipamento ou a coisa que eu comprei. Mas também eu posso colocar já como uma cláusula do contrato que por um período de tempo, se eu quiser me arrepender, eu posso me arrepender mediante pagamento de uma multa. Então, posso pedir a nulidade do contrato, pago a multa contratual. Vocês já viram isso acontecer com contratos feitos com jogadores de futebol, com contratos de locação. Eu tenho direito, não gostei da casa, mas então assim, por 6 meses você é obrigado a ficar. Depois de 6 meses você pode pedir a anulação do contrato de locação porque você se arrependeu. Você fechou o contrato por 1 ano, 6 meses você quer sair, então você vai pagar uma multa de 50% do valor que você deve. Então está lá estipulado no contrato, mas isso é um direito de arrependimento, e esse direito de arrependimento permite com que eu anule o contrato. Eu fechei contrato para 1 ano, em 6 meses eu não gostei, paguei a parte que me devia por não ter gostado e por querer sair, posso anular o contrato, não sou obrigada a ficar pagando durante 1 ano. Fatos posteriores ao fechamento do contrato. Inexecução voluntária. Esses fatos posteriores, eles ocorrem porque no momento em que eu fechei o contrato, eu achei que eu ia conseguir, mas depois eu vi que não consegui, ocorre algum problema na minha vida e eu não vou conseguir cumprir. Inexecução voluntária. Eu não quero mais pagar para você, por vontade própria, porque me desagradei, porque tive uma desavença com você, eu não quero mais pagar. Aí a outra parte vai entrar na justiça e exigir os direitos dela de forma judicial. Então é voluntário, não ocorreu nenhum fato. Eu, pela minha vontade, desejo que não vou mais cumprir com as minhas obrigações daquele contrato. Vai dar uma briguinha, mas eu posso fazer isso pode acontecer e isso pode fazer com que o contrato seja anulado. Inexecução involuntária. Eu comprei o carro, eu tinha um emprego, um bom salário que me garantia o pagamento das parcelas. Comprei o carro, na semana seguinte eu fui demitido, consegui pagar com a rescisão do contrato a primeira parcela, o resto eu fiquei desempregado, não tinha dinheiro e deixei de pagar. Inexecução involuntária. Ocorreu não porque eu quis, ocorreu por uma fatalidade. Posso pedir a pessoa que me vendeu a coisa, o que fechou o contrato comigo, se eu não cumprir a cláusula, ela pode sim anular o contrato. Onerosidade excessiva é aquele negócio. Foram colocadas no contrato cláusulas que são muito pesadas para mim. Eu não percebi na hora, assinei o contrato e depois aquilo começou a ficar muito pesado para mim, eu posso sim pedir a anulação daquele contrato. Tem alguns exemplos com cartão de crédito, com juros de banco, com várias coisas nesse tipo, que a gente assina o contrato, não presta atenção nessas coisas e aí fica muito caro e a gente não dá conta de pagar e aí a gente pode sim entrar na justiça para rever essa cláusula. Resilição unilateral, ou seja, eu não quero mais, uma única pessoa desiste de fechar, de continuar o contrato. Pode acontecer,
a gente entra na justiça, resolve, pode acontecer. Resilição bilateral. As duas partes desejam colocar fim no contrato. Ok, sem problema nenhum. Vamos lá, colocamos o fim no contrato pelas duas partes. E a morte de um dos contratantes. Quando alguém morre, obviamente não se fecha contrato sozinho. Alguém morreu, o contrato está extinto. E aqui a gente termina a parte de teoria geral dos fundamentos do contrato. Próximo módulo, contratos administrativos.